Colossenses, capítulo 1, nós vamos meditar através dos versículos 15 a 23. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, eu não tenho muito tempo, então nós já vamos mergulhar aqui na palavra de Deus rapidamente. Bom, Deus trouxe ao meu coração, me colocou uma missão de estar ao longo de um tempo ministrando a palavra em Colossenses. Pastor, por que Colossenses? Bom, primeiro, porque Colossenses era uma igreja parecida com a nossa, igual a nossa. Paulo escreveu para um povo igual nós aqui. E ela tinha algumas dificuldades, existiam alguns problemas, algumas situações. Existia uma pressão externa que vinha contra a igreja, tentando desqualificar o senhorio de Jesus. E Colossenses, ele vai trabalhar esta centralidade de Cristo Jesus, vai trabalhar esta palavra, trazendo a autoridade de Jesus para nós. Que muitas vezes, no longo da nossa caminhada, nós vamos nos esquecendo de uma coisa ou outra, e as coisas vão passando desapercebida. E muitas vezes, irmãos, uma heresia, uma palavra distorcida de uma pessoa que não tem um compromisso com a palavra de Deus, pode nos trazer dúvida. E quando nós olhamos a centralidade da palavra de Deus, nós podemos ter a certeza de que nós estamos no caminho certo em Cristo Jesus, amém? Então por isso, nós trouxemos esta mensagem a respeito de Colossenses. Vamos estar trabalhando aí algum tempo nesta carta riquíssima que o apóstolo Paulo escreveu para aquela igreja, e que nós vamos trazer muitas lições para nós. E nesses versículos aqui, eu quero dar o título para a nossa mensagem desta noite, que é a preeminência de Cristo. Pastor, que palavra é essa? Preeminência, eu nunca ouvi. Talvez você diga assim, eu nunca ouvi esta palavra. E aí eu, também fiquei meio assim, falei, preeminência, e agora, o que eu vou fazer? Vou lá no Google. Aí eu fui lá, não tem aquele negócio, dá o Google para você saber o significado. Aí apareceu o dicionáriozinho. Na nossa língua, preeminência, presta atenção, significa o seguinte, olha, qualidade do que ocupa o lugar mais elevado, ou está acima dos demais. É excelência, vantagem, distinção, cuja perfeição é inquestionável. Olha que coisa maravilhosa. Que é divino ou superior à preeminência de Deus. E eu achei interessante porque ele diz que é aquele que ocupa um lugar mais elevado do que os demais. E era exatamente isso que estava acontecendo ali. Que eles estavam tirando Jesus da centralidade. Eles estavam tentando distorcer o poder de Deus. E quando nós olhamos para estes versículos aqui, o apóstolo Paulo vai aqui trazer para nós 4 questões que nós podemos analisar. 4 coisas que estavam acontecendo em Colossenses, que eles tinham uma certa erroneidade, vamos dizer assim. Eles estavam errados, equivocados a respeito da pessoa de Cristo Jesus. E uma das coisas que eles acreditavam, meus irmãos, é que a nossa matéria é má. Então a matéria, tudo aquilo que fala da matéria, para eles era mal, o corpo era mal, as coisas todas eram ruins, não tinha procedência, não tinha valor. Então essa era uma das coisas, e eles diziam que Deus não podia ter vindo à terra. Por que Deus não podia ter vindo à terra? Porque como que um ser divino poderia habitar uma matéria má? Poderia estar no meio de uma matéria, de um mundo corrompido. Então eles questionavam isso. E Paulo, ele manifestava o que Cristo era a exatidão da glória de Deus. Cristo é a imagem exata de Deus. É Deus mesmo. E mesmo assim, morreu na cruz como um ser humano.
Essa era uma outra questão que eles questionavam também, porque se Deus era Deus, como poderia Deus morrer numa cruz? Como que Deus poderia ser crucificado? Então eles acreditavam que Deus não tinha criado o mundo, porque não pode criar o mal. Olha só, outra coisa que eles estavam pensando: quem foi que criou o mundo? Logo, o mundo é mau, tem coisas más, a matéria é mau, nós somos maus, o mundo é mau, e Deus é um ser divino. Deus sendo um ser divino, como pode Ele ter criado um mundo corrompido e mau? Então essa era uma crença que eles tinham também, que estava permeando ali a igreja. Mas Paulo responde que Jesus Cristo, que também era Deus na carne, é o Criador tanto do céu quanto da terra. Paulo estava ali combatendo esses homens que estavam tentando tirar a paz daquela igreja. E em terceiro ponto, eles diziam que Cristo não era o único Filho de Deus. Eles acreditavam que Cristo era apenas um intermediário, era apenas alguém que tinha sido enviado ali como um emissário para fazer ali a mediação entre Deus e o homem, mas ele não tinha nada de divino, ele não tinha nada de santo, né? Então essa era uma questão que eles tinham também. E Paulo explica que Cristo existiu antes de algo, e é o primogênito dos que ressuscitam. E era outro ponto ruim que eles entendiam, que era a questão da ressurreição. E então eles rechaçavam ver em Cristo a fonte de salvação. Eles não acreditavam que Cristo Jesus, veja, eu estou falando de uma igreja. Estou falando de uma igreja que estava ali, tinham aceitado a Cristo, tinham olhado para Jesus, tinham aceitado o sacrifício, e ao longo do tempo foi permeando tantas coisas dentro daquela igreja, que eles começaram a mudar os seus pensamentos. Então eles começaram a rechaçar que Cristo era a fonte de salvação. A ideia deles era o seguinte: se você tem um pleno conhecimento, um conhecimento profundo, algo místico, algo assim zen, sabe aquele negócio zen, tal, você poderia se encontrar com o Criador e estava tudo certo. Você não tinha problema. Então Paulo vem em contraste com isso e afirma com a sinceridade do coração dele, como ele conhecia que a pessoa não poderia e não pode até hoje se salvar por si só. Ela não tem esse poder, né? Isso nós falamos no domingo passado sobre isso, que a pessoa precisa de Jesus para ser salvo. Não tem como. Esta noite, o que nós estamos fazendo hoje aqui, este tempo de memória, este tempo glorioso, maravilhoso de festa, porque na verdade a ceia, meus irmãos, tem que ser momento de alegria e festa. Sabe por quê? Porque nós não estamos comemorando uma morte, mas nós estamos relembrando da ressurreição do Filho de Deus, que pagou o meu e o teu pecado. Então esta era a guerra que estava ali, nesses versículos aqui que Paulo vai escrever. E aí agora vamos ler o versículo 15 e 16, que diz assim: este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Que palavra que o apóstolo está trazendo para aqueles irmãos. Ele está tentando lembrar eles de que todas as coisas foram criadas através dele e por ele. Tudo, aliás, tudo é dele. A tua vida é dele, a minha vida é dele. Sabe, irmãos, um dia Jesus disse que aqueles que o Pai as enviasse para ele, ele de maneira nenhuma deixaria que arrebatasse das suas mãos. Então nós somos do Senhor. Somos do Senhor, porque nós somos criados novamente nele. Nós somos recriados em Cristo Jesus, pela fé.
Então, Paulo ele traz esta palavra para aqueles falsos mestres que acreditavam que este mundo físico era mau. Paulo está mostrando para eles ali que tudo, seja o mundo físico, seja o mundo espiritual, tudo foi criado por ele e para ele. Sabe, irmãos, tem muita gente que não acredita, que acha que esse mundo foi criado do nada, né? Foi criado de uma explosão, foi criado de matérias, moléculas que se juntaram e se formaram um corpo como o meu e o seu, tão complexo, uma natureza tão complexa, desde o micro-organismo até o maior organismo complexo. Isso foi criado por quem? Algumas pessoas acreditam que isso tudo é uma explosão, que é uma teoria, mas nós cremos que tudo foi criado por Ele, tudo é dele. Então, eles estavam raciocinando que se Cristo fora Deus, então só deveria estar a cargo do mundo espiritual. A ideia deles era, não, então peraí, como a matéria é ruim, Deus não faz parte dessa matéria, então ele só é espiritual, ele não se manifestou em carne, ele não se manifestou na carne, ele não se manifestou em um ser humano. Só que eles esquecem, eles estavam esquecendo do seguinte, meus irmãos: para ir à cruz e experimentar aquilo que eu e você precisamos para ter a vida eterna, que é o sacrifício de Jesus, era só um humano que poderia estar ali, para poder sentir na pele como é sofrer. Então, eles diziam que não, que Deus não podia compactuar com isso. Então, logo, Jesus não era o Filho de Deus, e ele não tinha criado nada daquilo. Então, essa era a encrenca, era a briga que estava tendo ali, a distorção das coisas de Deus. Aí você pode me perguntar, mas hoje, o que tem a ver comigo? Eu creio em Cristo Jesus, eu aceitei Ele, mas irmãos, tem muita gente ainda pensando errado, tem muita gente ainda com as suas convicções erradas a respeito de Cristo Jesus. Tem muitas pessoas achando que por elas serem boazinhas, legalzinhas, bacaninhas, elas vão ter a vida eterna. Tem muita gente achando isso. Tem muita gente duvidando de que Jesus Cristo era homem, que veio a esta terra e padeceu numa cruz, para experimentar na carne o que era padecer. Aquele que não tinha pecado, se fez pecado por nós. Aquele que não tinha maldição, se fez maldito por nós, para que nós pudéssemos ter a redenção eterna. Então ele traz esta questão aqui no versículo 15 e 16, agora olha o versículo 17. Diz assim: Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. É um complemento do primeiro. Nele, ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Então Deus não só criou o mundo, bem como ele é o sustentador desta humanidade, deste mundo. Irmão, ele não só criou todas as coisas, ele só não fez todas as coisas, mas é ele que sustenta toda esta vida, todo este planeta, toda a humanidade. É ele que sustenta, ele é poderoso. Ele é o Deus Todo-Poderoso. Todas as coisas subsistem, são protegidas por ele. Porque se não fosse por ele, irmãos, as coisas estariam todas já desintegradas. Você sabia disso? Já haveria um caos nesta terra. Pare para pensar. Pare para olhar o universo. Pare para olhar a natureza. Quem que sustenta? Quem controla? Senão o nosso Criador. Então Paulo está dizendo para eles assim: olha, vocês estão equivocados, Colossenses. Ele é antes de todas as coisas. Tudo que vocês estão vendo, todas as coisas foi criado por ele. Nada foge do seu poder, nada foge do seu domínio. Aí eu me lembro que eu sempre falo que Deus ele não está numa guerra com Satanás,
para ver quem ganha ou quem perde. Não é uma corda que um puxa para cá, o outro puxa para lá, para ver quem ganha. Não, ele é poderoso. Satanás só age se ele der permissão. As coisas todas acontecem porque Deus permite. Mas Ele está sustentando a minha e a tua vida. Ele é o teu sustentador, irmão. Se você está de pé hoje, se você tem o que tem hoje, se você está vivo hoje, é porque Ele te sustenta, é porque Ele guarda. Pastor, mas e aqueles que partiram? Partiram porque Ele permitiu que partissem. Pastor, mas e aqueles que não aceitaram a Cristo? Fizeram a sua escolha. Mas aqueles que aceitaram a Cristo estão aguardando a trombeta final tocar. Então todas as coisas estão na mão do Senhor, porque Ele guarda e Ele sustenta tudo. Somos todos seus filhos, servos, homens, mulheres de Deus, e devemos confiar no amparo do Senhor. Meu irmão, não duvide que Deus está te guardando. Não duvide que Deus tem te protegido. Não deixe que Satanás coloque dúvida no teu coração, achando, será realmente que Deus cuida de mim? Se Deus cuidasse tanto de mim, não estava passando tanto perrengue. Mas talvez seja uma permissão de Deus na minha e na tua vida, passar alguns momentos difíceis para nos colocar no trilho certo. Sabe aquela ideia, muitas vezes, da pessoa diz assim, eu estava no mundo, eu tinha um monte de coisa, a vida dele está pautada no material, né? Mas ele, eu estava no mundo, eu tinha um monte de coisa, tinha isso, tinha aquilo, eu vim para Deus, de repente perdi tudo. É Deus limpando toda a porcaria que o diabo tentou te dar, porque Ele quer colocar você num lugar de excelência. Ele é poderoso. Por isso, irmãos, que a Bíblia diz que todo joelho um dia vai se dobrar, e toda língua vai ter que confessar que Ele é o Senhor. Pode ser desde o mais bonzinho até o pior de todos, vai ter que confessar que Jesus Cristo é o Senhor. Versículo 18, para nós caminharmos aqui rapidamente, ele diz, Ele é a cabeça do corpo da igreja. Ele é o princípio, o primogênito dentre os mortos, para que todas as coisas ter Ele a primazia. Veja, meus irmãos, quanto que Paulo tem batido nesta parte de apresentar a grandeza e a suficiência de Cristo para aqueles irmãos, porque eles já estavam duvidando de quem era Cristo, e Cristo é poderoso, aleluia. Então ele diz, Cristo é o primogênito entre os mortos, Jesus ressuscitou da morte, e sua ressurreição mostra o senhorio dele. É a ressurreição de Cristo Jesus. Pensa, Cristo morreu, ficou sepultado, e ao terceiro dia diz que Ele ressuscitou. Aquele corpo morto, aquele corpo que já estava ali sepultado, ele é ressurreto. Que coisa linda, que coisa maravilhosa. E muitas pessoas ainda têm dificuldade em acreditar nisso, que Ele ressuscitou dentre os mortos. Mas eu tenho certeza que nós aqui temos a certeza de que Ele ressuscitou, porque senão nós não estaríamos aqui nesta noite. Glórias ao nome do Senhor Jesus. Então ele diz que Ele é o primogênito entre os mortos. Ele prova isso através da sua ressurreição. Todo aquele que confia em Cristo, meus irmãos, também vencerá a morte e ressuscitará para viver eternamente com Ele. Eu costumo dizer também que há um ditado, não é um ditado, mas uma palavra que diz que aquele que nasceu duas vezes morrerá apenas uma, mas aquele que nasceu apenas uma vez morrerá duas vezes. Como assim, pastor? Aquele que nasceu na carne e depois encontrou Jesus e nasceu de novo, porque tem muita gente que acha que encontrou Jesus, mas não nasceu de novo não. Ele continua ainda com suas pendências lá atrás, agindo da mesma forma que ele era
quando ele não tinha ainda encontrado Jesus. Ele não teve este esclarecimento de que, lembra que eu falei na semana passada, nós estávamos no reino das trevas, fomos transportados para um outro reino, e aquele reino das trevas, o qual nós fazíamos parte daquelas coisas, não precisamos mais fazer, porque nós estamos num outro reino. Infelizmente tem muita gente que não entendeu, ainda não conseguiu entender. Então, quando nós colocamos isso na nossa cabeça e trazemos para o nosso coração e entendemos que nós iremos ressuscitar eternamente com Ele, viveremos eternamente com Ele. Esse é um ponto crucial, meus irmãos, para nós. Porque, como eu disse, quando nós entendemos que se nós nascemos e nascemos de novo em Cristo Jesus, nós teremos uma única morte, e dali para a vida eterna, com Cristo. Mas aquele que nasceu apenas uma vez e não nasceu de novo em Cristo Jesus, ele morrerá fisicamente, mas ele passará pela segunda morte, a separação para toda a eternidade. E ali será triste, muito triste. E é por isso que, quando fala de ressurreição, 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 20, vai dizer assim: mas de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo Ele a primazia dos que dormem. Pela morte de Cristo na cruz, Ele foi exaltado e elevado à condição mais excelente. Meus irmãos, o Senhor, o nosso Senhor, Ele saiu da sua glória, Ele deixou o seu trono de glória, habitou entre nós, se fez carne, se humilhou, para que desse para nós a vida eterna. Você consegue entender isso? Porque quando nós conseguimos entender o quão poderoso é isso, que um homem, um Deus todo-poderoso se fez carne, manifestou entre nós, morreu, ressuscitou, para que nós tivéssemos a vida eterna, nós não desprezaríamos Jesus. Nós não desprezaríamos a igreja de Cristo. Nós não desprezaríamos os irmãos em Cristo Jesus. Porque o preço que Ele pagou foi por mim e por você, pela igreja, para que nós pudéssemos entender isso e ter a vida eterna nele. Mas muitas vezes nós não conseguimos ter essa mensuração. Se nós entendêssemos a ressurreição de Cristo realmente, e de que este momento de ceia é muito importante, nós não faltaríamos na ceia. Nós não trataríamos a ceia como algo insignificante para a nossa vida. Nós trataríamos sim a ceia como aquela que faz menção daquele que morreu por mim e por você e ressuscitou. É quando nós entendemos isso, nós compreendemos a grandeza do Senhor Jesus, e mesmo assim Ele se humilhou, mesmo assim Ele se entregou por mim e por você. Olha o que diz Filipenses 2, versículo 5, diz assim, tende em vós, olha o que Paulo está dizendo para aqueles irmãos: tende em vocês o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, em Cristo Jesus, pois Ele, sendo em forma de Deus, existindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou, deixou toda a sua grandeza, se esvaziou de si mesmo, assumindo o quê? Uma forma de servo, tornando-se em semelhança de homens. Está aqui Paulo provando aqueles irmãos que diziam que Jesus não era o homem e Deus, tornando-se a semelhança de homem, e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e esta morte, uma morte de cruz. Pelo que também Deus, diante de tudo isso daí que Ele fez, Deus o exaltou sobremaneira, e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que todo nome
ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra, embaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Esse é uma bomba para nós, irmãos. Esse versículo é uma bomba. Um Deus que se humilhou, se tornou homem, se esvaiu da sua grandeza para pagar um preço por pessoas pecadoras que as rejeitaram. Mas mesmo assim ele pagou o preço. Mas mesmo assim ele deu a vida por mim e por você. É isso que eu quero trazer nesta noite. Esta supremacia de Cristo que eu quero engrandecer nesta noite. Pastor, mas você sempre está falando isso. E eu sempre vou falar. Porque é algo tremendo para nós. É algo que para alguns seres humanos é inconcebível. Não conseguimos entender. Mas Ele fez. Então a lição que eu tiro disso aqui agora, neste momento, desses versículos que nós lemos, vamos caminhar um pouquinho mais, mas a lição é, já que Cristo é o Senhor do universo, quem crê assim, diga aleluia. Então nós devemos o quê? Dar o primeiro lugar para Ele, nos nossos corações, na nossa mente e nas nossas atitudes. Se Ele realmente é o Criador de todas as coisas, se Ele é o Salvador, se Ele é o Redentor, então nós devemos dar a primazia para Ele, nos nossos pensamentos, nas nossas atitudes e nas nossas ações, porque tudo é para Ele e tudo é dele. Então logo eu e você somos dele. Você não se alegra com isso? Você é filho de Deus, por Cristo Jesus. Quando Deus olha para você e vê que você não tem justiça própria, que você não é bonzinho por nada, Ele olha através de Cristo e o Senhor diz: eu paguei o preço por eles, Pai. Mas eu estou só conjecturando, não está escrito isso, tá? Mas assim, Deus acho que pensa assim, eu queria matar, queria fulminar, porque eles são pecadores, eles não andam num caminho reto, eu queria exercer a minha justiça, mas Cristo se levanta e diz: Pai, lembra que eu fui na cruz? Lembra, Pai, eu paguei um preço por eles, não olhe para eles como você olha para mim, mas olhe para eles, ou melhor, não olhe para eles como o Senhor olha eles como homens, seres humanos, mas olhe para eles como eles aceitaram a mim como o Senhor da vida deles. O preço foi pago. Aleluia, glória a Deus por isso, irmãos. Versículo 19, vamos lá, caminhando aqui correndinho. Versículo 19 diz assim: porque aprouve a Deus que nele residisse toda a plenitude. Então, com esta declaração, Paulo está refutando a ideia dos gregos que queriam colocar sobre a vida dos nossos irmãos ali. Era uma ideia de que Jesus não podia ser Deus e não podia ser humano. Então ele diz: não, porque aprouve a Deus que nele existisse toda a plenitude. Todas as coisas, desde o início, estão sobre a vida de Jesus, a vida do Messias. Cristo foi todo humano, mas Ele também foi divino, continua sendo, para a glória de Jesus Cristo. Versículo 20 vai dizer assim: e que havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, que sobre a terra, quer sobre a terra, quer sobre os céus. Irmãos, o mundo, a humanidade estava em desordem, estava tudo virado num caos, mas através de Cristo Jesus, Ele nos reconciliou novamente com o Pai Celestial. Ele veio trazer a ordem da nossa relação com o Eterno.
da nossa relação com Cristo vivo. Então, por isso que ele está dizendo aqui, que havendo feito a paz, e eu falei nos versos passados sobre esta paz, que esta paz, ela tem dois viés, não tem? Tem o viés da seguinte forma, que sem Cristo Jesus nós estávamos em guerra com Deus. Através de Cristo Jesus nós temos paz com Deus. E também o outro viés desta paz é aquela que você sente no teu coração de que você é filho de Deus. É aquela paz que te traz tranquilidade. Pastor, ultimamente eu não estou tendo paz. Eu tenho duvidado se eu realmente sou um filho de Deus. As minhas atitudes têm feito que eu duvidasse da verdadeira aliança que eu tenho com Cristo. E muitas vezes as pessoas se perguntam, será que eu sou salvo? Porque ela não tem a paz ainda de que Cristo pagou o preço por ela. E se ela não tem essa paz, da certeza da salvação, ela precisa rever os seus conceitos. E o que está tirando esta paz? Porque se ela aceitou a Cristo como Senhor, ela precisa ter essa paz dentro dela. Eu sou filho de Deus. Ele pagou o preço por mim. E se eu não tenho a paz, é porque talvez ainda existem algumas coisinhas que eu preciso rever diante de Deus. Eu preciso rever a minha fé, a minha condição nele. Eu preciso entender a minha identidade em Cristo Jesus. Se você tem passado por isso, o meu conselho, meu irmão, é que você busque a face do Senhor, que Ele vai te revelar o que precisa fazer. Tem muita gente com dúvida na sua salvação. Tem muita gente que, se você pergunta, e daí, como é que está? Você crê na salvação? Pois é, então. Ontem eu deslizei, antes de ontem eu fiz isso, antes de ontem eu fiz aquilo. Eu não sei. E aí, as pessoas perguntam, pastora Silvia, para outras, dizendo assim, se Jesus voltasse hoje, como que você estaria? Pois é, né? Sei. Mas você não aceitou a Cristo? Aceitei. Você se batizou? Batizei. Você crê? Creio. E por que você não acha que você não está salvo? Então, eu ainda cometo alguns pecados. Eu ainda estou emaranhado com algumas coisas que eu já precisava ter me desvencilhado. Eu ainda estou sendo cirandado pelo diabo, tentando me tirar a certeza da salvação. Tem muitas pessoas pensando desta forma. Tem muitas pessoas que não veem a ceia, porque elas acham que elas já não têm mais jeito, não tem mais salvação. Não vou tomar ceia, porque eu briguei, eu discuti, eu entrei num site errado lá, e eu não estou aqui fazendo apologia de que a ceia do Senhor deve ser tomada de qualquer forma. Não é isso. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, que a pessoa peca duas vezes, pastora Sandra, por não se arrepender do seu pecado, e de não vir tomar a ceia, não vir ter parte na comunhão dos santos. É dois erros, porque ela deixando de tomar a ceia, ela não vai ser perdoada. O que vai ser perdoado é ela confessar diante de Jesus Cristo o seu pecado, se arrepender, se humilhar, pedir perdão, e vou para a ceia do Senhor. Vou estar lá, eu estou em frangalhos, estou arrebentado, mas não interessa. Jesus veio para os fracos, para fortalecer. Aí tem muita gente que não acha que não. Acha que ela pecou, errou, não é digno de sentar à mesa. Mas por Jesus Cristo, com sinceridade, você é digno sim, em nome de Jesus. Aleluia, louvado seja Deus. Eu quero ir já partindo para o final aqui, versículo 21 diz assim: e a vós outros também, que outrora eres estranhos e inimigos no entendimento pelas vossas obras malignas, agora porém vos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentar-vos perante ele santos, inculpáveis e irrepreensíveis.
Outra bomba para nós aqui, meus irmãos. O Senhor Jesus pagou o preço para apresentar nós para Ele mesmo, como santos e inculpáveis. Olha que coisa mais doida, não é? O homem morre na cruz, paga o preço por pecadores, aqueles aceitam Ele, para que Ele lave eles, para que Ele regenere eles para Ele mesmo, porque Ele vai receber-nos um dia na sua glória. Que coisa linda, maravilhosa, de entender isso, que o preço que o Senhor pagou para você é para limpar você para Ele. Você é dele, há uma marca em você, o sangue de Jesus está sobre você. 23, e eu encerro aqui. Se é que permaneceis na fé, alicerçados e firmes, não vos deixando de afastar da esperança do evangelho que ouvistes, e que foi pregado a toda criatura debaixo do céu. E Paulo termina dizendo assim: e do qual eu, Paulo, me tornei ministro. A forma de ser livres do pecado é confiar em Cristo. Não tem outra forma de ser livre do pecado, se você não confiar em Cristo Jesus. Então devemos permanecer firmados nesta fé. Devemos permanecer nesta verdade de que Cristo pagou o preço por mim e por você. Você não pode fazer nada. Você não pode fazer nada. Por tuas forças, nada você pode fazer. Nada eu posso fazer. Eu sou totalmente dependente da graça e da misericórdia do Senhor. Somos totalmente dependentes da misericórdia e da graça do Senhor. Oh, aleluia! E eu tenho aqui a última palavra final para nós participarmos da ceia. É uma pergunta. O que tem afastado você de Deus? O que tem afastado você da comunhão? Qual é o pecado que ainda te ronda dia após dia, mina você, tira as tuas forças? E muitas vezes, Deus não está te julgando, mas você se julga, e você mesmo se condena, e você sofre. Qual é o pecado que tem afastado você da comunhão? É o adultério? É a fornicação? É a maledicência? É a mentira? Qual é o pecado que tem minado você e tentado arrancar você das mãos do Senhor? A Bíblia diz o seguinte: examine-se, pois, o homem a si mesmo, não é? Eu não posso te julgar, e eu não posso examinar você, mas Deus vê, e você pode se examinar. O que te afasta de Deus, seja lá o que for, meu irmão, Deus quer te perdoar.